Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula, agora do terceiro ciclo, para o pessoal do terceiro ano, o pessoal que já está agora concluindo. Infelizmente, vocês já estão nos deixando, né? Vocês que estão no terceiro ano mesmo, né? Estão terminando o terceiro ciclo e agora essa é a última unidade que nós teremos juntos, né? E vamos poder alçar voos maiores agora, certo? Vocês vão ficar finalmente livres de mim. Então, hoje a gente começa a nossa aula falando sobre o eletromagnetismo, certo? Que é uma parte da física muito relacionada à eletricidade, certo? E o magnetismo, que o nome já nos relata que a atração, o magnetismo, é, tem muito a ver com as cargas elétricas, certo? Tem tem a ver com a variação de fluxo magnético que produz um campo elétrico e provoca a atração de dois corpos, no geral dois metais, certo? Então a gente vai começar a ver esse assunto e nesse mês, né, que nossa unidade vai até a primeira semana de agosto, certo? Então a gente tem muito pouco tempo e muito assunto ainda para falar, certo? Então preste atenção, anotem o que vocês acharem interessante. Eu espero que a aula toda, certo? Anotem as suas dúvidas e o mesmo procedimento. A nossa aula é gravada, vocês podem ouvir a qualquer momento, certo? De qualquer lugar, não só na hora da aula, certo? Como também em qualquer horário que for melhor e mais adequado para vocês. Ouçam quantas vezes você quiser, já que a aula gravada tem essa possibilidade, vocês podem ouvir mais de uma vez. Para o pessoal que não está tendo acesso às aulas gravadas, eu estou disponibilizando um resumo da nossa aula, certo? Para vocês poderem acompanhar os nossos assuntos, tá bom? Mas mesmo assim, sendo aula gravada ou não, vocês têm que assistir em um local tranquilo, sem que ninguém me incomode e nem que vocês percam a atenção. E como essa aula vai estar disponível em nosso canal do YouTube, vocês podem vir aqui abaixo, na parte de comentários, além de marcar sua presença, podem também colocar as suas dúvidas, que serão esclarecidas, ou via Meeting, ou via um contato que for melhor para vocês, YouTube, e-mail, ou até pelo nosso plantão pedagógico, certo? Mas não deixem de assistir e estar participando de nossas aulas. Tranquilo? Então, vamos lá. Certo, gente. Como eu estava falando, quando a gente fala de magnetismo, a gente tem que falar de eletricidade. Eletricidade e magnetismo são relacionados entre si. A corrente elétrica gerada pela carga dos elétrons provocam a atração entre dois corpos metálicos, provoca o magnetismo, certo? Então, a eletricidade, consequentemente, pode vir a provocar o magnetismo entre os corpos, fazer com que um corpo esteja magnetizado e atraia outro, certo? Provocando assim o que nós chamamos de eletromagnetismo, causando um campo magnético, o que ocorre muito com o nosso planeta Terra, que o nosso planeta Terra tem os seus dois polos e produz um campo magnético que atrai os corpos para a sua atmosfera, como é o que faz com que a relação da Terra e a Lua, certo? A Lua fica presa, que a Lua é um grande corpo metálico, né? De vários materiais, de minerais, né? E é um astro que tem a sua própria rotação, mas tem a sua translação, que é a rotação em torno de si próprio, certo? E tem a sua órbita, a sua rotação ao redor da Terra em forma elíptica, graças
ao campo magnético que puxa a Lua e empurra. Puxa e empurra. Esse é o efeito do campo magnético, né? Muito bem, agora eu quero fazer uma pergunta bastante séria e interessante a vocês. Vocês estão prestando bastante atenção na aula mesmo? Ou vocês só ligaram o som, ou vocês estão apenas olhando a aula sem perceber alguns detalhes? Vocês notaram alguma mudança? Quem respondeu que eu mudei de fone de ouvido do primeiro slide para o segundo, está de parabéns, provou que está realmente assistindo a aula, certo? Então, assim, vamos prestar atenção na aula para depois a gente não ficar repetindo assunto e repetindo série. Vocês estão cursando o terceiro ano, vocês têm que ter presença, participação, que vocês estão tendo nos grupos de WhatsApp, por e-mail, está tudo guardado, tudo registrado. E tem que ter também atenção, porque nota reprova. Se você não tiver um bom desempenho nas avaliações, vocês vão perder de ano, certo? Então, olha a pegadinha aí, vamos prestar atenção. Como eu falei no slide anterior, o nosso próprio planeta, como está descrito aqui, aqui, não, aqui, uai, eu ainda me perco na câmera. Como está muito bem descrito aqui no slide, deixa eu botar um ponteiro. O nosso planeta, né, ele tem uma forma arredondada e temos os dois polos, o polo norte e o polo sul, que exercem um campo magnético, certo? Olha a direção das setas, né? A gente vai entender por quê direitinho, como se fosse uma bateria com seu polo positivo e seu polo negativo, fazendo com que ocorra a atração, o magnetismo dos corpos. É o que nós ouvimos constantemente nos filmes, a força de atração da Terra. É o campo magnético dos planetas, no caso do nosso, o planeta Terra, que provoca a atração dos corpos sólidos, dos corpos dos minerais, para a sua órbita e faz com que ele se aproxime do planeta até causar o contato, o impacto com a superfície do nosso planeta. Certo? Vamos entender aqui uma definição bem básica de magnetismo. É um fenômeno de atração exercido por certos materiais. Certos, não são todos os materiais que provocam magnetismo. Tipo qual, professor? Madeira. Madeira não pode fazer o magnetismo, porque eles ocorrem em materiais como ferro, que são o quê? Metais, né? Ah, professor, eu vi um filme que tinha um ser humano que tinha poderes magnéticos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Era um filme, ficção, né? Até o momento, seres humanos não têm poderes como esse. O dia que eu tiver, tenha certeza, metade do planeta vai saber. E a outra também. Então, assim, o magnetismo é um fenômeno, uma força de atração que ocorre em corpos metálicos, certo? Geralmente produzido pela eletricidade, e que provoca a atração de outros corpos metálicos. Sim, professor, no slide anterior você falou do planeta. O planeta é um corpo metálico? Sim, também. O planeta é um pedaço composto de vários metais, sais, minerais, metais, formas orgânicas e inorgânicas. Orgânicas porque tem vida, né? Somos nós, os seres vivos. E alguns corpos são naturalmente magnetizados, já como o ímã, que a gente vai ver mais adiante, e outros são magnetizados de formas artificiais, através do processo de eletrificação dos corpos. Alguns corpos são eletrificados, sofrem descargas elétricas e os seus átomos, suas partículas, produzem o efeito do magnetismo, certo?
Continuando aqui, um exemplo que eu falei, né, foi o que é o ímã. O que é o ímã? Aquele mineral, aquele metal. O ímã é um metal, certo? Que ele tem uma característica de ele ser é, que eles são magnetizados. Eles podem ser naturais ou artificiais, certo? E eles têm formas diversas. Eles podem ter um formato de disco, pode ter um formato cilíndrico, anelar, de anel e outras formas, ou então uma pedra qualquer, mas já encontrou várias por aí, certo? Eles são materiais que apresentam propriedades de magnetismo, já falei. Eles podem ser ímãs naturais ou ímãs artificiais. Os ímãs naturais são aqueles que já existem na natureza, aqueles metais que já existem na natureza e que não tem nenhuma participação é, do homem, certo? Já os ímãs artificiais são aqueles utilizados, é, criados, perdão, pelo ser humano, né? Bora ver aqui. Os ímãs, eles apresentam polos de atração magnética, né? Como eu citei o exemplo no segundo slide, se não me engano, né? A questão do norte e sul do nosso planeta. Esses são os nossos polos magnéticos naturais do nosso planeta, né? E os ímãs, eles são inseparáveis, certo? Os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, certo? É como se fosse a comparação. O norte e o sul se atraem. O norte, que sempre está em contato com o sul, e o sul, que está sempre em contato com o norte. Mas já o sul não quer se encontrar com o sul. O sul repele o próprio sul, né? Então, são corpos que têm essa propriedade magnética de atração, mas eles atraem sempre o polo oposto. Todo mundo aqui já brincou com ímã alguma vez na vida, algum tipo de ímã. E que sempre tem um lado do ímã que atrai outro ímã, certo? E um outro lado que repele outro ímã, certo? Às vezes você vira o ímã e fica se empurrando o ímã através, sem tocar nele. Você toca sim com o poder o fenômeno do magnetismo, certo? Então, assim, o que atrai um lado com o outro lado porque eles são polos opostos, certo? Como eu citei o exemplo aqui, a Terra é o nosso ímã natural, nosso exemplo básico e vivo de atração magnética, certo? Nós temos o nosso polo norte geográfico, que atrai o polo sul geográfico magneticamente, né? Eles são polos opostos e complementares, como tem aqui o polo. Tá trocado aqui, né, gente? Não. Aqui é o polo sul, mas ele atrai o polo norte, certo? Aqui é norte, aqui é sul. Então, assim, o polo norte geográfico e o polo norte geográfico. Estou falando aqui geograficamente. Mas magneticamente, né? Aqui é o nosso polo sul e aqui é o polo norte, né? E professor, vai complicar isso, né? Não vai complicar, só lembra, ó, professor de geografia não pegar, né? Eu acho que é Kleber de vocês, né? Ele não quer dizer que assim, o professor Ricardo falou que o polo norte é o outro. Não, esse aqui, ó, é o polo norte geograficamente. Você vai usar uma bússola, vai identificar com o polo norte. E aqui é o polo sul. Mas magneticamente, esse é o polo sul
e aqui é o polo norte, certo? Por quê? Porque esse polo norte, geograficamente, ele atrai as partículas do polo sul. E esse polo sul geográfico atrai as partículas do polo norte. Então, vamos pensar assim, geograficamente, os nossos polos magnéticos são inversos ao polo geográfico, é o contrário. Pense assim. Qualquer coisa me pergunte. E não discuta com o professor de geografia. Eu não quero briga com ele. Certo? Fala como a gente falou da questão da orientação norte-sul, polo positivo e polo negativo. Certo? A questão de atração e repulsão dos corpos que é causado pelo polo magnético do corpo imantado, no caso do ímã, certo? Que provoca a atração dos polos diferentes, norte e sul, e a repulsão dos seus corpos, dos seus polos, de polos iguais, certo? Então, a intensidade da força de atração, de repulsão ou atração entre dois polos varia de forma inversa ao quadrado da distância, certo? Quanto maior a distância, menor a força de atração ou repulsão. Quanto menor a distância, maior será a força de atração ou repulsão, certo? Aquele famoso exemplo, quando a gente pega um ímã para brincar e quanto mais próximo, se a gente colocar com polos opostos, né? Quanto mais próximo fica do corpo, mais a repulsão ocorre, né? Se você a um certo ponto que você vai aproximando, aproximando e um não repele o outro, né? Mas quando você chega mais próximo, maior será a força de atração ou repulsão entre os dois corpos. E quando a gente quebra um ímã, professor, o que acontece? É a questão que a gente vai ver, a questão da inseparabilidade dos polos. Nós temos um ímã, certo? E os seus polos, o polo norte e o polo sul, eles são inseparáveis. Isso quer dizer o quê? Certo? Nós, por exemplo, esse ímã aí, se a gente pegar esse ímã aqui e quebrar ao meio e formar dois outros ímãs diferentes, né? A gente quebrou o meio, deixou de ser aquele ímã inicial. Ele se tornou agora dois outros ímãs. O que vai acontecer com essas partes aqui, né? Esses pedaços, eles vão obter outras funções, outros dois novos polos. Eu tinha aqui o polo norte e aqui o polo sul. Eu quebrei esse ímã ao meio, esse polo norte tinha esse polo sul. Agora, esse ímã aqui tem esse polo sul e esse polo sul tem esse polo norte. Esse polo positivo tinha esse negativo e esse negativo tinha esse positivo. E assim sucessivamente. Se eu for quebrar o ímã, esses dois ímãs em outros dois, formando agora quatro, né? Vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ter um processo de adaptação para criar os seus polos norte e sul, respectivamente. Por isso que a gente fala que os polos eles são inseparáveis, eles vivem juntos, apesar de uma viver juntos no corpo que ocupam, né? Vamos dizer assim, que habitam. Então, assim, à medida que a gente for quebrando, né? Um novo polo norte, um novo polo sul sempre vai estar surgindo. Né? Se a gente for fazer a comparação com o objeto inicial, esse é o polo norte inicial e esse é o polo sul inicial, certo? O campo magnético. O que seria o campo magnético? É o espaço compreendido entre dois corpos, dois polos magnéticos, onde atuam as linhas de força magnética. É a direção do campo magnético gerado por um ímã que pode ser revelada com auxílio de limalhas, que a gente vai ver no próximo slide, certo? Mas esse campo magnético, eles atuam da seguinte forma, certo?
Porque, como eu te falei, o polo norte, o polo negativo, fica sempre querendo atrair o polo no, perdão, falei norte aqui, não foi? O polo sul, o polo negativo, ele quer sempre atrair ó, o diferente dele, que é o polo norte, o polo positivo. Então, tem essa força de atração. A olho nu, a gente não consegue perceber isso. Como é que a gente pode fazer essa visualização? Claro que o ser humano já fez um experimento e conseguiu analisar esse movimento, né? Então, ele usou o que chamou isso de linhas de força. Essas linhas de forças não são tão invisíveis, não são visíveis ao nosso olho humano, mas a gente pode verificar ela através da utilização de limalhas. Limalhas são pequenos fragmentos metálicos, tipo raspas, lascas de metal, que a gente usa para diversas outras coisas na indústria. É como aquelas raspas de madeira, desculpa, gente, que a gente usa para formar compensado, por aí vai. Na indústria também as limalhas servem não só para experimentos, mas para outros fins. Uma foto aqui, um exemplo muito bem desenhado, mostra aqui no centro um ímã, certo? Retangular, e ao redor dele as limalhas. Então, essas linhas formadas aqui são as linhas de atração, as linhas de força do campo magnético que esse ímã está exercendo nessa superfície, nessa distância aí, certo? A questão do eletromagnetismo. O polo norte e o polo sul, certo? Como a gente já viu, são polos opostos, mas eles se atraem, né? Passar aqui. O eletromagnetismo, ele representa o magnetismo produzido pela passagem da corrente elétrica em um condutor ou circuito elétrico, certo? Condutor são aqueles corpos que podem conduzir a eletricidade por toda a sua superfície, certo? De forma homogênea, de forma igual. Metais, a água ionizada, a alguns, esqueci o nome, mas no geral os metais, certo? Por exemplo, esse filete aqui que parece uma linha de caderno, certo? É um metal, um circuito, certo? Que conduz a corrente elétrica, que pode produzir o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a magnetização, certo? De forma artificial. Olha, ver aqui. O campo magnético em condutores. Repetindo, condutores são aqueles corpos que conduzem a corrente elétrica de forma homogênea, de forma tranquila por toda a sua superfície, certo? As linhas de forças, elas atuam em torno do condutor num plano, numa angulação de 90 graus, certo? Em todo o seu comprimento, com um caminho de corrente elétrica paralela, certo? Deixa eu coloquei aqui uma imagem, no próximo, certo? E podemos concluir que as linhas de forças, elas têm uma posicionamento, elas estão 90 graus em relação ao campo da corrente elétrica, como mostra aqui, certo? Aqui, ó, as linhas de força e os campos, né, ao redor dessa linha de força magnética, certo? Vamos voltar aqui, gente, àquela figura no início da aula, né? Que nós temos aqui a figura da Terra, certo? E as linhas magnéticas entre o Polo Norte e o Polo Sul. Lembrando aqui, eu coloquei, para não ter briga com o professor de Geografia, né? O nosso Norte geográfico e o nosso Sul geográfico, certo? Então, o nosso planeta, o planeta Terra, ele se comporta como se fosse um grande ímã, certo? Ele possui o campo magnético que pode ser representado por essas linhas, certo? Que partem do Polo Sul em direção ao Polo Norte, certo? Representando linhas de indução,
que sai do polo magnético norte, em direção ao polo magnético sul. Geograficamente aqui é norte, aqui é sul, mas magneticamente aqui é o polo norte saindo em direção ao polo sul, certo? E analisando bem essa imagem, essa figura, né, a gente percebe que as linhas de indução saem de uma região próxima ao polo sul geográfico, certo? Não, elas começam a sair em regiões próximas ao sul geográfico, certo? E entram em outra região da Terra, não, eles começam a entrar aqui em outra região da Terra, né, no nosso norte geográfico, indo no que a gente chama de sul magnético, certo? E dessa forma fica fácil de compreender a razão pela qual a extremidade norte da agulha de uma bússola, né, ela aponta para o norte da Terra, né? Isso é porque lá encontra-se o polo sul do campo magnético, né? A bússola, ela aponta para o norte geográfico, mas porque ela está apontando para o sul magnético, né? Meio complicado, eu entendo, normal. Então, entendam que a bússola, da agulha da bússola, ela se posiciona magneticamente em direção ao norte por causa dessa força de atração do polo norte geográfico, mas magneticamente ele é o nosso polo sul, certo? Porque lá é o polo sul magnético, né? Os polos como eu falei, os polos diferentes se atraem, né? Então, uma bússola, ela não aponta a sua extremidade para o norte da Terra. Ela aponta para o sul magnético, que é o nosso norte geográfico. Ah, muita complicação, o professor está apertando muito minha mente, mas eu tenho que ensinar como a física dita, para não passar imagens de tão burra assim, gente. Eu não sou tão cringe assim. Infelizmente eu tenho que ser cringe com vocês, né? Então ocorre um pequeno desvio porque ela não aponta exatamente para o norte, mas aproximadamente para o norte, porque esse desvio começa nas regiões próximas. Quanto mais próximo, maior e mais forte será a intensidade será, né? Atualmente aceita essa ideia da existência do campo do polo magnético, né? Do polo norte e sul magnético. Mas, para evitar problemas com o professor de geografia, certo? Sempre pense assim. A bússola aponta para o norte geográfico, apesar dela estar apontando para o sul magnético. Complicou? É assim mesmo, senão não teria física. Mais uma curiosidade aqui para vocês, ó. Em 1819, ó, 1819, já se estudava o eletromagnetismo e o magnetismo, né? Não é algo dos nossos tempos atuais, não, é algo de desde sempre que é, ilumina a curiosidade humana, certo? Durante uma aula de eletricidade, Hans Christian, né, um dinamarquês, ele aproximou uma bússola e um fio percorrido pela corrente elétrica, né? Nesse ato de aproximar, bem, o que ocorreu quando ele aproximou a bússola para próximo ao ímã, certo? É, as linhas de forças indicadas na bússola fizeram com que eles percorressem de forma invertida, né? Aqui um desenho, nós temos aqui a bússola e o objeto magnetizado, né? Então, a bússola começou a girar de forma desorientada, né? Por exemplo, aqui, tendo que invertendo-se a corrente,
e tendo assim o sentido das linhas de força, né? Então aqui como se fosse a bússola, né? Ela girava constantemente. Por que ocorreu isso? Veja bem, bora fazer o que nós uma pequena comparação com uma regra do saca-rolha. Saca-rolha, né? Algo parecido com isso aqui, certo? O sentido de penetração, ó, gira nesse sentido, né? A corrente elétrica da bússola, certo? E o sentido de giro corresponde às linhas de força. A linha de penetração, a força de penetração e a linha de força nesse sentido circular, né? Apenas uma curiosidade de algo que ocorre há anos e anos, né? Para quem tiver interesse, tem aqui algumas aulas, alguns links do YouTube sobre esse assunto que vocês podem se aprofundar melhor e ver alguns exemplos relacionados sobre esse assunto, certo? É bom vocês verem a nível de curiosidade, certo? Então, essas aulas, esses links aí não são aulas feitas por mim, claro, são outras aulas à parte que vocês podem assistir, que podem complementar essa aula, tá bom? Então, por hoje a gente termina aqui, espero que tenham gostado. Eu sei que o assunto é novo e tem muitas dúvidas, certo? Nas próximas aulas, que a gente vai ver de forma mais detalhada alguns aspectos em si, certo? Vai ficar mais fácil de se compreender, tá bom? Tenha um bom dia e vamos nos ver com fé em Deus, se não em breve fisicamente, veremos na próxima aula, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.